Irmãos caríssimos, celebrar o corpo de Deus é relembrar uma história de amor, a mais verdadeira e autêntica história de amor. Precisamente o amor de Deus, como se manifestou no tempo, como culminou em Cristo e como se há de manifestar muito concretamente agora. Ouvíamos na primeira leitura: caminhava o povo pelo deserto, onde faltava tudo. Não lhe faltaria o amor de Deus, desse mesmo Deus que o tirara do Egito e o chamava à terra da liberdade. Daí o maná de que se alimentaram ano após ano, como sinal do amor que não cansa. Refiro-me, claro está, ao de Deus. Apesar de tudo. Apesar até daquele povo de serviço dura e esquecimento rápido, muito rápido, em relação aos dons de Deus. Toda a história bíblica, em seguida, cresce e acresce na revelação de um Deus que não desiste nunca de um povo, que, esse sim, desiste quase sempre. O quase restringe-se a alguma gente religiosa e simples que, apesar de tudo, esperava, ou a algum profeta que, de tempos a tempos, lembrava a lei e retomava a promessa. Chegaram finalmente os tempos últimos, quando já ninguém os preveria, se é que ainda alguém os lembrava até. Um povo sombra do que fora, um tempo ao invés do que sonharam. Exatamente aí, Deus criou em Maria uma humanidade imaculada em que Ele próprio pudesse encarnar e ser inevitavelmente um de nós. Tal era a sua vontade de nos retomar para si, de nos refazer consigo, de nos alimentar Ele próprio. De Deus Criador a Deus Redentor, assim foi Jesus. Com palavras suas que há bem pouco ouvidas, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Aprofundemos um pouco mais o mistério, ou seja, esta diviníssima verdade que em Jesus se faz humana. Porque é que não chegava a lembrança do maná do certo? Porque é que foi necessário que o próprio Deus fizesse em Cristo o pão da nossa vida? Adiantam-se duas razões, porque é essa a lógica do amor, que do dar coisas passa ao dar-se a si mesmo, e porque tinha de ultrapassar o excessivo esquecimento nosso pelo excessivo entregar-se seu. Muito melhor do que poderíamos balbuciar tais verdades, demonstrou-as o autor da carta aos Hebreus num trecho inultrapassável. Como que ouvindo um diálogo divino a abrir a encarnação. Face à incapacidade do povo em corresponder a Deus, entrevê em Deus a vontade de se fazer povo, carne e sangue de quem fosse seu. Diz assim o trecho bíblico. Ao entrar no mundo, Cristo diz ao Pai: tu não quiseste sacrifício nem oferenda, mas preparaste-me um corpo. Eis que venho para fazer a tua vontade. Suprime assim o primeiro culto para instaurar o segundo. E foi por essa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Chegou a primeira geração cristã para se compreender assim. Vemos então o que é o corpo de Jesus Cristo, filho de Maria, em primeira acessão. É a expressão física da vontade de Deus em estar conosco e da vontade finalmente humana de estar com Deus. E assim mesmo devemos entender o que o corpo seja. Biblicamente, o corpo é o que permite ao homem entrar em relação com os seus irmãos e com o universo. É a sua capacidade de expressão. Não o objeto de fazer ou desfazer, desfrutar ou dispensar, mas a manifestação concreta de alguém que se dá ou pede o nosso dom. Quase em mútua alimentação, mas sobressaindo o dom e a graça, pois que estes mesmos geram a retribuição. Se nos alimentamos de Cristo, palavra e sacramento, formamos com Ele e entre nós um só corpo,
exprimindo o mesmo sentimento de um Deus que de si mesmo nos sustenta e que, também de si, nos oferece ao mundo, como Cristo continuado em todos os confins da terra e em cada ocasião do tempo. Não é, de modo algum por acaso, que cada celebração eucarística se conclui, ou melhor, se expande, com palavras de envio. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É Ele que vai connosco para, através de nós, acompanhar a todos, colmatando assim a imensa solidão do mundo. Como Ele é pão, é assim por nós que recebemos que quer alimentar o mundo. Já o disseram na multiplicação dos pães: dai-vos vós mesmos de comer. Somos nós também, somos nós agora, e urgentemente agora, o corpo de Cristo no mundo, o pão de Deus para matar tanta fome. Fome de vida e fome de paz, fome de alimentos e fome de companhia, fome de trabalho e fome de verdade, fome das vidas sem Deus e fome divina de conviver com todos. Por tudo isto comecei dizendo que celebrar o corpo de Deus é retomar uma história de amor. A verdadeira história de um amor verdadeiro. E quanta luz a brilhar daí, quantas lições a tirar de seguida. Deus que nos alimenta com a vida de Cristo feita pão do mundo, pão do céu a distribuir na terra, por nós todos que o havemos de levar. Pão da verdade, pão da caridade, pão e oferta nas vidas que se entregam. É também corporeidade reencontrada e perfeita, onde se corrija tudo o que amesquinha os corpos sem alma, os gestos sem sentido, a contrafação egoísta do que havia de ser expressão de sentimentos belos, autênticos e, finalmente, compensadores. Começamos agora o caminho sinodal da Igreja de Lisboa, partilhando o grande sonho do Papa Francisco, o sonho missionário de chegar a todos. Compramos-lo então e de modo profundamente eucarístico. Ouçamo-lo ao Papa na exortação Evangelii Gaudium. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impela a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar conhecida, que amor seria? E o Papa continua: como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos. Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Caríssimos irmãos e irmãs, celebraremos assim o corpo de Deus completo e perfeito, como pode e deve ser no mundo, por Cristo e em nós, no mesmo espírito de vida e de amor. Festejemos-lo agora e alarguemos-lo depois. Saciemos com Deus a fome do mundo, saciemos no mundo a fome divina, a que Jesus tinha de nós e a que tão profundamente temos de